Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui ao vivo. Daqui a pouco a Nutridiana vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Oi, Diana, tudo bem? Bom, Tudo jóia, e você? tudo jóia. Vamos lá. É um prazer estar com você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para falar um pouquinho da alimentação saudável, um pouquinho que o glúten, né, o que a lactose, que o açúcar influencia na vida das pessoas e como a gente deve, né, manter uma vida equilibrada, na verdade, na alimentação, né? Como o glúten, né, causa algumas doenças, inclusive você trabalha bastante sobre isso. Eu queria que você falasse bastante sobre isso aí para o pessoal também. Vamos lá, então. Bom, vamos lá, gente. Tem muito mito e muitas dúvidas em relação ao glúten e lactose, né? O glúten e lactose são duas moléculas aí de muito difícil digestão para a grande maioria de nós. Então, assim, a gente não tem capacidade, a grande maioria, tá? Não tem capacidade de digerir essa molécula. O glúten é uma molécula presente ali, principalmente no trigo, né? Que a gente mais consome, mas está presente também no centeio, na cevada. E a lactose é o açúcar do leite, que também é outra molécula super difícil da gente digerir. Eu, por exemplo, não tenho zero capacidade de digerir lactose. Sim. Porque eu sentia todos os sintomas, né? Então, geralmente, quem tem essa dificuldade de digestão dessas duas moléculas aí, desses dois nutrientes, tem muita distensão, gases, alteração intestinal, alteração digestiva, e muitas vezes não sabe o que está acontecendo, não sabe de onde vem, né? Eu sentia, Sim. sempre fui muito, eu falo que eu sou gasosa, sempre fui muito cheia de gases, só que eu era uma bezerra, eu fui criada com leite de vaca, imagina. Acho que E ao, todo mundo, né? e ao invés disso soltar meu intestino, que muitas vezes as pessoas pensam, imaginam, né? Ah, eu tomo leite, se eu sou intolerante, eu fico com diarreia. E não acontece isso com 100% das pessoas. Eu, por exemplo, fico com o intestino completamente preso. Acho que Então, cada pessoa sente de uma forma diferente, né? Isso, acho que tanto o glúten quanto a lactose são vários sintomas, e por isso acho que é tão difícil que as pessoas consigam descobrir, né, o que causa. Né, acho que pós-pandemia aí, eu não sei se é uma impressão minha, acho que as pessoas desenvolveram, ou apareceu aquilo que já estava no seu corpo, né, há um tempo, mais essas doenças. As pessoas começaram a se preocupar, acho que mais com a saúde, e aí começaram a realmente perceber as intolerâncias, né? então, eu acredito muito na questão psicológica, né? A gente gatilha questões de saúde com a nossa cabeça. Então, a pandemia veio aí para ser o gatilho de várias questões genéticas mesmo das pessoas, né? Então, as pessoas começaram a se alimentar muito mal na pandemia, beber muito, né? Liberar, achava que todo dia era final de semana, então bebia álcool como se não houvesse amanhã. Então, eu acho que isso gatilhou aí, foi o gatilho de muitas questões para piorar questões digestivas, estartar intolerâncias alimentares, sim, porque a gente às vezes nasce com essa dificuldade de digestão e às vezes a gente adquire isso ao longo da vida pelo excesso de exposição a essas moléculas, de tanto beber leite, de tanto comer glúten, Sim. a gente acaba criando essa intolerância. Então, e os sintomas, o que você falou mesmo, são vários, são diversos, desde questões intestinais, digestivas, que é o mais fácil da gente identificar, até questões como dor de cabeça, pioras de todas as ites que a gente tem, sinusite, rinite, todas as questões inflamatórias envolvidas podem ser agravadas, né, pioradas.
Então, as pessoas não linkam, né? Não ligam essas questões de saúde, muitas vezes, com a possibilidade de ser uma intolerância a glúten ou a lactose. Mas também tem os sortudos que não tem nada consumindo glúten e lactose, né? Então, mas assim... eu vejo hoje uma consciência das pessoas em que muitas, né, não têm nem intolerância nenhuma, como você está dizendo, e elas preferem fazer uma redução do glúten, da lactose, para ter uma alimentação mais saudável, né? Isso deveria ser o natural, né? A gente ter um rodízio de alimentos aí que não nos provocasse o excesso de exposição a essa intolerância, porque às vezes a pessoa não tem nada, mas come todo dia, e acaba adquirindo. Sim. E só que as pessoas, infelizmente, muitas vezes não têm essa consciência, são muito monótonos ali, preferem ficar sempre comendo pão com queijo e sanduíche todo dia de manhã. Eu tenho pacientes aqui que não sentem nada, insistem em continuar comendo assim. Eu alerto, mas eu não posso modificar, né, a escolha do paciente. Eu acho aí, falando um pouquinho da culinária, né, falando um pouquinho do meu nicho, que é confeitaria, comida inclusive, eu acho que hoje, né, a gente tem também algumas alternativas muito bacanas, saborosas, gostosas, para as pessoas poderem também, no dia a dia, diversificar um pouco essa alimentação. E falando do pãozinho, que é uma coisa que todo mundo ama um pão. Quem não gosta de um pão, gente, né? Pão é uma delícia, é verdade. A gente hoje tem um pão de formação natural, que aumentou muito o consumo, que é um pão que aí, pelo descanso dele também, ele vai ter, né, probióticos bons para o organismo. Então, para aquela pessoa que não é intolerante, optar por um pão de fermentação também é uma coisa que é benéfica, né, para o corpo. Então, acho que existem várias formas de você se alimentar, né, e alternar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho aí como as pessoas podem fazer uma dieta rica. A gente sabe que os orgânicos são essenciais para mim, sim, né? O orgânico ele é muito mais saúde, é muito mais vida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também da diferença entre um consumo do convencional para o consumo do orgânico. O que o orgânico faz no nosso corpo, né? Diferente aí de um convencional. É isso. A diferença principal aí do orgânico para o convencional é que o orgânico não tem nenhum aditivo ali de agrotóxico, né? Para cultivar o alimento, tem todo um cuidado também de rodízio, de plantação, e isso tudo faz com que o alimento orgânico seja infinitamente mais nutritivo do que um alimento convencional com uso de agrotóxico. Por quê? Não só pela questão de não ter o rodízio ali da terra, né? Então a terra tem que ser mais nutritiva para manter um bom cultivo dos orgânicos. O alimento, as plantas em geral, elas criam os fitoquímicos, que são os nutrientes aí anti-inflamatórios, antioxidantes, né? As antocianinas, a clorela, né, que é aquela parte verde das plantinhas, que é super rico em nutrientes, com a defesa dos agentes externos. Então, para se defender dos bichinhos, do clima e de tudo, elas criam mais fitoquímicos, mais nutrientes anti-inflamatórios e antioxidantes. Então, o orgânico acaba não tendo a toxina que tem no agrotóxico e tendo uma carga nutricional muito maior. Então, é infinitamente melhor consumir um alimento orgânico do que um alimento convencional. Quem pode consumir, gente, não encare isso como um luxo, porque é uma coisa que realmente vai ser um benefício, é um investimento na sua saúde, para que futuramente você não precisa tomar medicamentos, né? Muitas vezes, não starte doenças. Então, realmente... Que quem consome orgânico também, a saciedade é muito maior. Porque você come menos quantidade, né? Você está comendo um alimento que realmente te nutre.
Então, você faz uma É a refeição nutrição. saudável e nutritiva, bem nutritiva, não é? Fora o sabor, né, Carla? O Fora o sabor sabor, também é o sabor é outro. incrível. Não É dá para incrível. comparar um alimento com. Por quê? O nutriente, isso é uma coisa que eu aprendi recentemente na minha última pós-graduação que eu venho fazendo. O nutriente, ele tá no cheiro. Quanto mais Nossa, cheiroso o alimento, mais nutritivo ele é. Olha que interessante. Isso eu não e sabia. os orgânicos têm um cheiro incrível, principalmente as folhas. É Tem um outra cheiro que não coisa. tem na sua casa. É É outra coisa. completamente diferente, é completamente diferente. Aí a É pessoa não vem dizer para mim que não, orgânico é besteira. Não é não, de maneira nenhuma. Orgânico é vida. Orgânico é vida. Se eu orgânico. pudesse, eu só consumia coisas, alimentos orgânicos com toda certeza. E E você você como sabe que a gente tem um ranking aí, eu queria, né, dos alimentos que mais possuem agrotóxico, e são os que a gente mais consome. Feijão é um dos que mais tem, né? Agrotóxico. feijão, né? Então, Feijão, todos os alimentos que são muito sensíveis ali, justamente a questão do clima, do solo, do ataque a pragas, esses são alimentos que, infelizmente, têm que levar uma quantidade maior de agrotóxico, né? O mais famoso e, deles é o morango. Tem e, gente que não e é consome uma coisa que a gente consome todo dia, gente, né? O arroz com feijão faz parte do prato do brasileiro, então, assim, é um verdade. alimento que tem bastante. Entre as folhas, né? O alface, o tomate, o morango, estão ali no topo da lista, Sim, pimentão, estão no pimentão. topo da lista de alimentos mais ricos em agrotóxico, que é o que a gente deve procurar consumir orgânico. Eu Maçã só consumo também. Maçã também. Uma fruta que tem maçã bastante também. Maçã maçã. também. Mas aí eu falo isso muito, se não pode consumir tudo, que pelo menos as folhas, esses alimentos mais sensíveis, procure comer mais orgânico do que convencional, Sim. né? E também quando é o caso, por exemplo, de um paciente que já apresenta um grau de intoxicação maior, né? Precisa passar por um processo de limpeza ali, que já está com sobrecarga de fígado e tudo mais. Aí mais ainda, principalmente se for tomar algum ou comer algum alimento que ajude ali nessa limpeza corporal, alimentos como couve, repolho, couve-flor, brócolis, e aí deve priorizar os orgânicos para que ele tenha um efeito mesmo de limpeza e não traga mais Sim. toxina ainda para dentro, né? Sim. Sim. Que consiga trazer, né, a nutrição, trazer mais nutrientes para que possa ajudar aí com a saúde também, né? E, Exatamente. e assim, existem muitas doenças, né, Diana, que as pessoas não conseguem, não linkam, que tem a ver com a inflamação, que tem a ver com glúten. Eu costumo dizer que o intestino é nosso segundo cérebro, né? Tudo está no nosso intestino. E o glúten, principalmente, ele vai prejudicar lá o intestino, né? Porque é onde a gente tem a absorção. Queria que você falasse um pouquinho disso aí, como é que funciona, para o pessoal poder entender. Então, conforme a gente vai tendo dificuldade de digerir essa molécula, ele vai criando todo um processo inflamatório ali no nosso intestino, né? E isso pode gerar diversas doenças inflamatórias intestinais. Inclusive, a mais famosa delas é a síndrome do intestino irritável, Sim, né? Que pode ter muito a ver aí com o excesso de glúten. Tem a doença de Crohn, enfim, tem diversas doenças intestinais inflamatórias que podem ser originadas aí pelo excesso tanto de toxinas quanto de coisas mal digeridas que a pessoa não consegue digerir direito, dentre elas o glúten aí sendo um dos principais pelo excesso de consumo mesmo, né? As pessoas consomem demais. E aí isso vai provocando todo um processo inflamatório local que vai aumentando as tramas intestinais. Então, o nosso intestino é uma rede
que deveria estar muito forte, né? Muito só passar ali coisas realmente muito bem digeridas, já para o nosso corpo aproveitar aquilo como fonte de nutrientes, acaba se esgarçando pelo excesso de inflamação. Vai produzindo diversas substâncias tóxicas, diversas questões que vão esgarçando, que chama hiperpermeabilidade intestinal, acaba tendo uma permeabilidade muito maior do que deveria, e aí passa por ali macromoléculas, moléculas mal digeridas, além de toda a questão tóxica ali produzida pelas próprias bactérias intestinais, né? As bactérias que são patogênicas, que são ruins ali na nossa flora, presente na flora. E isso tudo vai se agravando e aí vai passando essas macromoléculas, gerando um super crescimento ali, tanto bacteriano. Isso é outra doença intestinal muito comum também das pessoas, o supercrescimento bacteriano ou o supercrescimento fúngico no intestino. E tudo isso pode ser agravado ou estartado, né? Um gatilho ali pelo excesso de glúten e pelo excesso de todas essas toxinas, inclusive das questões do agrotóxico, né? Sim. E aí isso vai gerando toda uma inflamação, não só no intestino, como uma inflamação sistêmica. Então a gente vai inflamando por dentro porque gera um recrutamento de toda a nossa imunidade, nossa questão imunológica. Então é um caminho em cadeia, né? Vai tudo piorando, e quando vê a pessoa está num estágio de saúde deplorável ali, sem qualidade de vida nenhuma, sem conseguir dormir à noite, sem conseguir digerir, a comida para, um estufamento absurdo, que parece que a pessoa está com 5 meses de gestação, que é só gases, com dor para evacuar, com dor intestinal. Então, tudo gerado aí por um estilo de vida completamente equivocado, né? Uma alimentação errada e também, muitas vezes, pelo estresse. Tudo vai somando, né? Vai somando e vai se agravando. Exatamente. E aí, assim, eu queria que você desse dicas, né? Porque, assim, como a gente falou, existem muitas pessoas que sabem que têm as intolerâncias, sabem que são intolerantes à lactose, são intolerantes ao glúten. Existem outras que não têm problema nenhum de saúde, mas, ao mesmo tempo, hoje, né, eu vejo que as pessoas se preocupam com a saúde e optam realmente por não comer certas coisas, mas que desse dicas, de repente, da gente ter uma alimentação saudável no dia a dia, alimentos que você acha que deveriam fazer parte do dia a dia das pessoas, né? Queria também que você falasse um pouquinho aí do açúcar, né? O açúcar é um grande vilão. Quem não gosta de uma sobremesa, de um doce, todo mundo gosta. E eu acho que hoje, principalmente, aquilo que eu faço, que é o meu trabalho, que eu amo fazer, é trazer uma confeitaria saudável, né, onde você possa, sim, substituir uma comida salgada por uma coisa doce, contanto que ela seja saudável. E aí tem um mito muito grande também que a gente fala sobre os adoçantes, né? E eu realmente não gosto de usá-los. Eu opto por tudo que é natural, como passas, banana, tâmaras, para adoçar. Eu acho que quanto mais natural você conseguir fazer alguma coisa, mais saúde, mais nutrientes, mais tudo a gente vai trazer de bom, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente também. Então, o açúcar a gente tem duas questões aí, né? O açúcar refinado em si, que aí tem uma questão de ser um alimento também muito tóxico, né? Cheio de toxinas, cheio de aditivos ali para refinar, para trazer o refinamento do açúcar. E temos a questão hormonal, que é o estímulo aí em demasia demais da nossa insulina, que é um hormônio que é um hormônio que ativa muitas questões também de saúde, questões inflamatórias, pode ser gatilho para câncer. Então, estimular a insulina demais não é bom para ninguém. Então, consumir açúcar demais, mesmo os naturais, né? Mesmo que adoçado com tâmara, com passas, com frutas em geral, em exagero, não é bom para ninguém. E aí vai uma informação muito relevante.
Sempre que a gente consumir um açúcar, um docinho, seja ele artificial, natural, né, do açúcar da fruta, sempre na sobremesa de uma grande refeição, justamente para evitar o pico da insulina, aumentar demais essa insulina. Isso já vai fazer muita diferença na saúde de qualquer indivíduo, seja ele consumindo um açúcar refinado ou um açúcar natural. E aí, a diferença do açúcar natural para o refinado é excepcional, não tem comparação, né? Se a gente quiser consumir mais nutrientes, ter mais equilíbrio nutricional, preferência a esses alimentos naturais, açúcar, do doce em geral, que muitas vezes a pessoa não consegue substituir por um açúcar natural de início. Então, para corrigir, por exemplo, resistência insulínica, né? Uma pré-diabetes, que as pessoas chamam, uma hemoglobina glicada mais alta, a gente precisa cortar qualquer tipo de coisa que estimule essa insulina. E aí também a gente vai ter que evitar os naturais da vida, né? O mel, a tâmara, tudo isso vai ter que reduzir durante um tempo. E aí, quando a pessoa não consegue viver sem nenhum tipo de coisa doce, o mais indicado é o uso de alguns adoçantes. Aí, o que eu mais indico é o stevia. Qualquer tipo de adoçante para mim também não é um adoçante, também não acho legal, não gosto. O ideal é que a pessoa consuma ali as coisas sem nenhum tipo de adoçante. Mas eu sei que muitas vezes não é a realidade do paciente, né? Então a gente acaba indicando um adoçante que seja menos, que tenha menos estudos científicos comprovando seus malefícios. É basicamente isso. O que você me fala do açúcar de maçã como adoçante? Também tem uma polêmica grande sobre isso também, né? Se for tipo o açúcar de coco, né? O açúcar de maçã, o açúcar de coco. Se for em pó, são adoçantes que têm uma quantidade, um índice glicêmico um pouquinho menor, porque tem uma quantidade de fibra envolvida. Então, acaba sendo mais interessante. Sim, só que se for um suco de maçã, por exemplo, para adoçar, ao invés de adoçar, aí já é uma coisa muito rica em frutose, porque não tem a fibra ali envolvida. Sim. Então já muda um pouco de figura. Então é tudo equilíbrio, né, Carla? Sim, Na vida é tudo equilíbrio. Com certeza, tudo equilíbrio. Eu também acho isso. Se você equilibrar a sua vida, lógico, eu acho que você, né, de vez em quando, você pode sair da regra um pouquinho, né? Você pode, de repente, uma vez na semana, tomar sua tacinha de vinho, se você gostar, você pode comer uma coisa diferente. Mas se você mantiver sua alimentação saudável durante a semana, comer bem, comer direito, não tem problema você sair fora um pouquinho. E sabe o que acontece? Depois, com o passar do tempo, que você se alimenta bem, você não consegue mais comer as coisas. Exato. Você não sente bem. Você não sente bem. Você fica mal. Seu organismo já está tão nutrido de coisas boas que ele não vai conseguir mais absorver aquilo que é ruim. Na verdade, a gente até absorve, mas sente muito mal, né? A gente fica com uma sensação de empachamento, de mal-estar. A gente cria um mal-estar mesmo. Por um alimento que seja muito, muito carregado em química, muito carregado em gordura hidrogenada, em açúcar refinado. Então, a gente acaba embrulhando. É como se a gente embrulhasse, muitas vezes já está com uma leve dor de cabeça, então a gente já tem sintomas claros ali do nosso corpo recusando, né, aquele alimento que é tão ruim para a nossa saúde. É isso. Exatamente. É bem assim. É bem isso. A gente se acostuma e muitas vezes a gente viaja até, e no lugar que a gente viaja não tem grandes opções saudáveis, a gente fica à mercê ali do lugar.
e a gente fica louco para voltar para nossa rotina de casa, com uma alimentação saudável, regradinha, né? Isso é muito É comum. verdade. As pessoas falam, ai, Diana, eu tava doida para voltar para minha dieta. Eu, particularmente, você já sabe disso, né? Que você já passou pelos meus cuidados. Sim, Eu vou muito em cima ali do dia a dia do paciente, do que ele já faz, e vou ajustando. Então, é uma coisa meio que a pessoa vai no que é já fisiológico para ela. Então, é uma coisa que flui muito, muito bem, né? sim, Normalmente sim. Eu, flui, a pessoa come. até hoje, desde que a gente fez aquela, né, que eu nunca podia imaginar que o sono tinha a ver, o distúrbio do sono tinha a ver com a alimentação, com tudo, desde que a gente, né, você fez a minha Um plano dieta, alimentar. eu consegui perder, gente, 9 quilos, não ganhei durante muito tempo os 9, depois agora fiquei um pouco sem vergonha, ganhei uns 3, mas eu continuo mantendo todo dia meu shot, nunca mais comi igual, como o pão de fermentação num dia, como o ovinho mexido no outro, sempre que como meu mamão coloco a chia, então assim, eu mudei completamente a minha alimentação mesmo, e assim, eu me sinto muito bem com isso. Nunca Não mais é? consegui ser a mesma, nunca mais, não. A gente não volta mais, a gente realmente Bem-estar. não consegue mais comer tão fora da caixinha, diria, né? A gente consegue Exatamente. manter uma vida mais saudável. E com isso, eu arrastei todo mundo aqui em casa, né? Para isso, né? É Todo mundo. isso. A intenção é. Eu já sou, eu já sou da, né? Já sou da área de alimentação. Então, aqui em casa já não entra, o que eu falo também com as pessoas já é importante de ler rótulos, né, Diana? Ninguém lê rótulo. E a gente compra uma coisa e quando você olha, tem tanta porcaria ali dentro que o alimento não é o alimento. Então, assim, aqui em casa a gente descasca muito mais do que desembala. A verdade é essa. E eu acho Isso que tem já que é ser por aí. maravilhoso. Mas cozinha tem que ter amor, né? Não é todo mundo que gosta. E é uma coisa assim que muitas vezes a pessoa é criada achando que é um supérfluo cozinhar. Ah, não. Mulher não precisa, eu não preciso cozinhar. Gente, mas é um ato de cuidado, né? É um ato de amor, é um ato de cuidado, Isso aí. é um ato de autocuidado. Então, assim, você tirar o seu tempo para aprender a fazer alguma coisa para você, para fazer as coisas para você, para cozinhar, assim, é um benefício maravilhoso, é um benefício muito grande. E tudo bem, tem gente que realmente não gosta, não quer, e tá tudo bem também, né? Mas aí temos a você que faz as comidas e entrega a comida pronta. Isso é maravilhoso. A gente E faz. quando você vai vir para o Rio? Conta pra gente como é Então, que é essa vamos produção, conversar o que é que sobre você faz. isso. Estou querendo levar minha comidinha aí para o Rio. Na verdade, né, exatamente aí, é isso, é a gente cozinhar com carinho, com amor, né? A gente cozinha com tudo que a gente tem orgânico. A única coisa nas nossas refeições que não são orgânicas são as carnes, porque senão se torna inviável, né, fazer uma comida para que você consiga comercializar. Mas a gente faz tudo muito pensado em trazer a nutrição para dentro do alimento. Então, assim, eu costumo dizer muito isso. Não adianta você fazer vamos supor, vou dar um exemplo básico, um bolo para o dia a dia, né, sem glúten, se ele leva farinha de arroz e amido de milho. Você está elevando a carga glicêmica desse alimento lá em cima, não é? Então, você está tirando somente o glúten, mas você está tirando o trigo aí, mas você não está trazendo nenhum benefício, nenhuma fibra, nenhuma Nenhum, proteína, nenhum. nada Pelo dentro desse contrário, tá alimento, botando um monte de coisa né? transgênica ali dentro ainda, né? É mais. Exatamente. Então, assim, inclusive até na confeitaria, tudo que a gente faz é com os orgânicos também. A gente usa muita coisa orgânica, as frutas são orgânicas. O mix de farinha, 80% deles também é com tudo orgânico. A gente ainda tem dificuldade aí né, de conseguir alguns alimentos, mas sempre trazendo a nutrição para dentro desse alimento também. Então, eu costumo dizer que não adianta você ter também um alimento sem glúten vazio. Ele tem que ser nutritivo. Então, você tem que saber combinar tudo, não é verdade? Para que você possa trazer uma nutrição. Então, assim, hoje a gente faz muitas comidinhas gostosas dessa forma, pensando desse jeito. E Carla, só puxando um gancho aqui, que você está falando aí da parte nutricional e tal, que a gente não bateu muito nessa tecla, mas eu acho que é válido a gente falar
sobre a questão da ligação do eixo intestino-cérebro, porque eu acho que o que é mais pandêmico agora é a questão de doenças relacionadas à depressão, ansiedade, né? Não tem uma pessoa aí que não conheça ou não esteja envolvido com pessoas que estão passando por isso. Síndrome do pânico, todas as questões psicológicas, né? Sim. E as pessoas, infelizmente, ainda não estão conscientes o suficiente para entender o que o cuidado com a alimentação, cuidado intestinal, vai ajudar no equilíbrio disso. Então, às vezes, eles entram em drogas atrás de drogas e medicações atrás de medicações e não cuidam da causa, né? A causa, qual que é a causa? Então, a causa de questões intestinais, a causa de um intestino com bactérias que sejam completamente inapropriadas ali, né? Bactérias patogênicas muito grandes, uma quantidade de bactérias ruins que a gente fala, muito grande no intestino, um desequilíbrio da flora intestinal, a tal da disbiose, né? Que muita gente já ouviu falar. Só agrava ainda mais a situação. E aí toma medicação, o negócio se agrava mais, porque a medicação também piora questões intestinais. Sim. E aí vira um ciclo vicioso que a pessoa não sai nunca disso. Então, o cuidar desse intestino, retirar os alimentos que são mais alergênicos, como o glúten e a lactose, introduzir os orgânicos com mais volume ali na vida da pessoa, isso vai fazer uma pessoa completamente diferente, um cuidado diferente. A gente tem... Vai trazer uma saúde não só física, mas mental. Então, isso é muito importante a gente alertar e falar, né? Sim. Quer ver uma coisa que eu queria te perguntar? O câncer, a gente ouve muito, isso está falando, as pessoas, depois de pandemia, muita depressão, muita gente teve burnout. Assim, o mundo ficou, né? As pessoas ficaram realmente mais doentes, assim. Tem a ver com a alimentação, tô certa? Se a gente se alimenta bem, se a gente se nutre bem, a gente vai ser mais bem disposto, a gente vai ter mais disposição no nosso dia a dia. Não é? Não tem tudo a ver isso? Total. É porque travou um pouquinho, eu perdi um pouquinho da sua fala. Mas você está falando aí entre comer melhor, a nutrição e ter mais energia, ter mais disposição, o sono, regular sono. Total, gente. A gente é feito de nutrientes, as pessoas esquecem disso, né? A nossa máquina funciona com vários nutrientes que são essenciais, a gente não produz. A gente tem que ingerir. Aí as pessoas não ingerem vitaminas do complexo B, não ingerem zinco suficiente, não ingerem magnésio suficiente e acham que tem tudo funcionar normalmente. Não vai funcionar, vai pifar. Vai dar ruim. A coisa vai energia. E o que eu mais pego aqui são pessoas se queixando de falta de energia. E quando eu vou ver os exames de sangue, o ferro tá lá no pé, a B12 tá lá no pé, o ácido fólico tá lá no pé. E aí a pessoa quer ter energia com esse perfil, já não dorme direito, já é estressado, já trabalha demais. E com deficiências nutricionais, acabou, se enterra, né? A pessoa chega aqui mais morta do que viva. Verdade. Então faz todo sentido e a gente tem que cuidar disso. É uma das minhas vertentes também. Olhar sempre, a cada 6 meses, verificar seus exames, como é que eles estão, para a gente adequar a alimentação. Às vezes a alimentação, a pessoa é muito, muito atribulada, não consegue ser tão disciplinada em relação a isso. A gente entra com suplementos de vitaminas, né? Justamente para trazer esse suporte para o organismo funcionar da melhor forma possível. E aí existem algumas doenças, né, que elas são causadas por inflamação e você se especializou muito aí no lipedema. Fala um pouquinho para a gente o que é essa doença. Ela tem a ver com uma carga inflamatória no nosso corpo. As pessoas não imaginam que é isso. E acham que é apenas uma celulite e não é, né?
O lipedema é aí uma dos meus focos, né, de tratamento aqui no meu consultório, porque é uma doença relativamente nova, né? Teve um CID agora há pouquíssimo tempo, um número lá que é considerado uma doença mesmo, e é uma doença com gatilhos ainda muito desconhecidos, mas se associa muito a questões de mudanças hormonais e traz um acúmulo de gordura desproporcional. Então a perna fica muito mais gorda que o resto do corpo e muitas vezes o braço fica mais gordinho que o resto do corpo, né? Essa parte aqui do braço fica mais gorda. Eu tenho lipedema nas pernas especificamente, eu sou portadora de lipedema. Eu me alimentava bem, fazia atividade física e não tirava esse aspecto de celulite, que aí na frente fica aquela casca de laranja, que é a gordura extremamente inflamada, entranhada ali. O joelho sem forma é outra característica de quem tem lipedema, né? Aquele joelhinho de cara de recém-nascido que a gente brinca. E aí isso tudo faz com que a gente fique muito incomodado e não consiga tirar essa gordura. Então, o lipedema é uma doença com gatilhos inflamatórios e hormonais. Então, a alimentação tem que ser muito mais anti-inflamatória, o uso de orgânicos é muito bem-vinda, as questões de intolerâncias alimentares também somos mais acometidas por isso. Então, a probabilidade da gente ser intolerante é maior. E aí a gente acaba tendo que ter um cuidado muito diferenciado também, do que uma pessoa que não tem lipedema, entendeu? É uma coisa Sim. que a gente acaba tendo ali, depois que a gente cria essa consciência, né? E sabe, e é diagnosticado, que aí o diagnóstico tem que ser feito por um médico, a gente tem que tomar atitudes para melhorar a saúde em geral, não só o aspecto da doença, mas a saúde como um todo, porque tudo a gordura, até, por exemplo, doenças como diabetes, doenças de fundo inflamatório, doenças vasculares, aumento de colesterol, tudo isso a gente tem que controlar muito mais, infelizmente. Travou um pouquinho. Você escutou tudo? Conseguiu escutar? Um pouquinho para mim. Tá travando? Conseguiu? Diana? Oi, eu tô aqui, tô te ouvindo. Você Oi. de vez em quando tá travando um pouquinho. Tá me ouvindo? Eu acho que é a sua internet, não é? Que tá um pouquinho travando. Aqui o sinal tá cheio. Será que é aí? Agora acho que parou. Voltou. Eu acho que a sua internet tá travando um pouquinho. Aqui é terra, né? Mas é isso, Carla. Você conseguiu? Oi? Você conseguiu ouvir sobre o lipedema? Ou travou tudo? Tá travando muito. Eu tô ouvindo, só tá travado um pouco, mas eu tô te ouvindo. Tá travando. Tô te ouvindo. Não, Tá também, tô te travando um ouvindo. Acho que pouco. agora tá travando um pouco. Mas eu acho que a gente já falou, Carla, eu acho que a gente já falou bastante, né? A gente pode encerrar a live, até começou a travar muito aqui. Mas eu acho que deu para esclarecer várias questões do glúten, da lactose, os malefícios, né? Foi muito bom.
Obrigada. Pois é, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora de você voltar a entregar as coisinhas e agora preparações prontas ainda, né? De refeições Isso, prontas. para facilitar a vida de todos. Uma comidinha sem glúten, orgânica, com muita saúde e sabor. Esse é o meu lema, Isso é saúde e um sabor. luxo. Isso é um luxo maravilhoso. Doida para Obrigada, experimentar. querida. Um beijo para você. Vou mandar para você. Um beijo para você. Obrigada, Muito obrigada a obrigada. você também. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.